6 e o verso de número 7. Está escrito: então levantou-se ela com suas noras para que pudesse retornar para Moabe, pois havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão e dando justamente alimento. Assim ela saiu do seu lugar onde estava, junto com suas noras, e elas puderam no caminho retornar para Judá. A mensagem que o Espírito de Deus propôs no meu coração foi justamente esse tema: retornando para Belém. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós nos deparamos com um livro histórico, mas ao mesmo tempo desafiador. Pois o livro de Ruth é um livro que mostra um período turbulento dentro do povo de Israel. Haja vista que este livro, ao longo do período de 350 anos aproximadamente, vai começar justamente após a morte de Moisés, e entra o moço Josué. E é justamente neste período em que o povo israelita viveu como um elevador. Tanto uma hora estava em cima, como também uma hora estava por baixo. O povo estava oscilando, uma hora estava voltado para Deus, outra hora estava distanciado da presença de Deus. Só que o contexto histórico do livro de Ruth mostra-nos a instabilidade política e o colapso espiritual do povo de Israel. A espiritualidade, a infidelidade, a falta de amor e compreensão de ouvir a voz de Deus, fez com que o povo, desde Juízes, no capítulo 21 e o verso 25, mostra-nos a bagunça que predominava dentro de Israel, pois já não havia rei, e o declínio espiritual do povo estava indo cada vez a pior. O povo estava vivendo de uma forma tão danosa, ao ponto que toda vez que Deus lhe entregava algo, o povo se distanciava da presença de Deus. Em toda a história, Deus sempre pôde tratar do povo de Israel como uma criança. E quando nós olhamos o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio e o livro dos Juízes, é revelar para nós que toda vez que o povo se distanciava da presença de Deus, Deus cerrava o céu, tudo se fechava, Deus silenciava, pois Deus vai se utilizar de algo chamado sofrimento para trazer o povo de volta para a sua presença. Só que toda vez que o povo se distanciava, Deus vai se utilizar de uma ferramenta por nome de sofrimento para trazer voltá-los de volta para a sua presença. Deus disse para Moisés: fala para Arão, Moisés, que se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Fala para Arão e para o meu povo que o fogo não pode se apagar sobre o altar, tem que ter lenha nova. Para o culto continuar e não parar, tem que ter sacrifício. O povo estava se distanciando de uma forma tão profunda, ao ponto que no livro dos Juízes, Deus levantou tantos homens, mas Israel, em toda a parte da história da Bíblia, Israel se distanciava da presença de Deus. Moralmente o povo estava decaído, espiritualmente o povo não ouvia mais a voz de Deus. O povo estava oscilando, ora estava com Deus, ora vivia distante de Deus, ora queria ouvir a palavra, ora queria não ouvir a palavra. Então Deus vai se utilizar do sofrimento para tratar com esse povo. Quando Deus levanta Eude, logo após a morte de Eude, o povo estava caindo e se distanciando da presença de Deus. O povo que antes cultuava o próprio Deus de Israel estava em um interim de tempo vivendo como uma nação politeísta, pois logo após de Eude, a morte predominar dentro da sua casa e Eude falecer, o povo começa a adorar a outros deuses.
O povo por um pouco de tempo se forma uma nação politeísta. E uma nação politeísta é aquela que não tem apenas um Deus para ser adorado, se tem vários deuses para ser cultuado. Então eles deixaram Deus de lado e puderam agora adorar a outros deuses. Não cultuavam mais a Deus, pois a sensibilidade, a falta de temor e fé e credibilidade no Deus de Israel estava se distanciando deles. Então agora o povo precisa ser tratado de uma forma tão profunda e mais severa ainda. É aqui que Deus levanta juízes. Deus levanta Gideão, Sansão, Baraque, até Débora foi levantada. Mas Israel, era aqui que Israel se voltava para Deus. Mas era só um juiz sair, que o povo se distanciava. O povo pedia, Deus dava, clamava e Deus respondia. Só que em um interim de tempo, este povo que agora oscilando, uma hora a presença vinha, outra hora não queria mais. É aqui que Deus vai entrar em cena e vai fechar, vai lacrar. E este povo que tanto privilégio teve de ouvir a Deus, sentir a Deus, ter a presença dEle, o povo está distanciado. E Deus agora vai fechar o céu. Pois a Bíblia vai dizer que para tratar com este povo, Deus precisou ir há 730 anos aproximadamente lá na frente. Entra dentro de um palácio e a voz de Deus ecoa: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então Isaías se predispõe e levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que é aqui que Deus vai tratar com Israel, dizendo: fala, Isaías, para o meu povo. No capítulo 1, Deus vai começar a dizer: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a mão de quem o conduz, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Fala para Israel, Isaías: ah, como eu queria cuidar de vocês debaixo das minhas asas. Assim como a galinha cuida dos seus pintainhos, eu queria cuidar, Israel, mas vocês estão se distanciando. Fala, Isaías, para o meu povo, que se eles andarem no meio das águas, as águas não submergirão a ele. Fala para o meu povo, Isaías, que se eles passarem no meio do fogo, fala para eles ficar tranquilo, porque nem a chama arderá, porque eu tenho cravado o nome de Israel na palma da minha mão direita. Então era aqui que o povo se voltava. Mas o povo não queria mais ouvir a voz de Deus. Então é aqui que o céu fecha, é aqui que a crise entra, é aqui que a falta de sensibilidade predomina. Alguns eruditos, como também o Isbey Champlin, vai dizer que o povo não tinha mais temor pela presença de Deus. O povo cultuava a outros deuses e só voltava para Deus quando a crise batia. Deus vai se utilizar de uma ferramenta chamada sofrimento, para fazer o povo voltar para a sua presença, para fazer o povo retornar para a sua presença. E dos 21 capítulos que tem no livro dos Juízes, é apenas revelado a derrota do povo de Israel. No capítulo que tem dentro de Josué, revela a vitória do povo. E você já vê desde o capítulo 1, Deus falando para o moço Josué, dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo para te livrar. Você vê quando o Espírito Santo desce dentro da casa, enche o levita por nome de Jaziel, e o Jaziel se levanta. O Espírito de Deus toma a boca de Jaziel e diz: ouve tu, Josafá, e vós moradores de Jerusalém, essa peleja não é vossa, essa peleja ela é de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar. É aqui que revela os 21 capítulos dos Juízes, a derrota do povo de Israel. Ora com Deus, outrora sem Deus, ora queria Deus, ora se distanciava da presença de Deus. Mas Deus vai enviar o sofrimento, não para matar ninguém,
mas para tratar com o povo de Israel. Pois existem dois tipos de crise e de sofrimento que vem. Primeiro tipo de sofrimento que chega é para tratar com o povo, é para estruturar o povo, é para falar para o povo que aquilo não vai trazer dano, mas ensinamento. O segundo tipo de sofrimento e de crise que vem sobre a nação ou sobre a vida de alguém, ela vem como juízo, como dano, como morte de algo que aconteceu. E pela minha lógica simples, rasa e limitada como ser humano, Deus precisava sentenciar o juízo para este povo. Porque pense que nação terrível e difícil de ser tratada era o povo de Israel. Deus dava, o povo queria e se distanciava. Haja vista que agora houve uma crise tão tamanha dentro de Belém, houve uma crise tão profunda dentro de Belém, ao ponto que faltou pão dentro de Belém. E a palavra Belém significa a terra do pão. E faltou pão na terra do pão. Isso é paradoxal, pois falta pão na terra do pão, na nossa lógica humana, é loucura. Pois Hernando Dias Lopes vai dizer que falta pão na padaria de Deus. Deus fecha o céu, Deus silencia, Deus vai tratar com o povo que antes cuidou, zelou, protegeu, tratou. E eu amo dizer que a escolha de Deus para Israel, ela não é uma escolha de baixo para cima, ela é uma escolha de cima para baixo. Pois de tantas as nações, Deus vai olhar para a menor, Deus vai olhar para a pequena. E agora a padaria acaba o pão, as prateleiras ficam vazias. A crise que antes predominava, agora entra avassalando tudo. O dano foi tão tamanho, pois faltou pão na terra do pão. Belém é a terra que emanava leite e mel, pois falta pão na terra do pão. Um homem se levanta, chamado Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus dois filhos, Quilion e Malom. Quando a crise permeia, Elimeleque tem uma ideia agora. Nós precisamos sair daqui, nós precisamos partir para outra terra. Ora, se Deus foi capaz de tratar e cuidar do povo e da família de Elimeleque no momento bom, no momento de calmaria e de elevação na sua plantação, na sua produtividade, por que Deus falharia e não cuidaria de Elimeleque, Noemi, Quilion e Malom e de todo o povo de Belém? Será que Deus é o Deus que abandona o povo na crise? Será que Deus é o Deus que fecha a porta e esquece do seu povo? Não. É porque quando Deus fecha algo, é Deus querendo tratar conosco. E Elimeleque não percebeu isso, porque a palavra Elimeleque significa: o Senhor é o meu rei. Ele não fez jus ao seu nome, porque a palavra o Senhor é o meu rei é sinônimo da palavra servo. E servo é aquele que se submete à ordem do seu Senhor, que está acima dele. Servo não manda, servo obedece. Servo não pergunta, servo faz. Servo não usa o que ele quer, é o seu Senhor que está acima dele que determina a roupa, a comida, o sustento, o alimento. Servo é aquele que não toma escolha própria de ir ou de vir. Quem está acima do servo é quem manda, desmanda, sustenta e cuida de todas as coisas da vida do servo. Ele não fez jus ao seu nome. O Senhor é o meu rei, mas Deus não era o rei da vida dele naquele momento.
Porque só poderíamos conhecer Elimeleque quando a crise chega. Alguns eruditos vão dizer que era um homem próspero. E dentro da terra de Belém, Elimeleque tinha tudo, produtividade avançada. Alguns historiadores vão dizer que quando faltou pão na terra do pão, as prateleiras ficam vazias. Elimeleque olha para a velha Noemi e diz: Noemi, nós precisamos sair daqui. Nós precisamos partir para outra terra. E nós não vamos passar muito tempo nessa terra. É só um pouquinho de tempo, até a crise ir embora, até a crise passar, até a crise parar. Só que Elimeleque não percebeu que era Deus com uma ferramenta por nome de sofrimento, para fazer o povo que cuidou, que zelou, que tratou, que protegeu, a fazê-los voltar de volta para a sua presença. E Elimeleque olha para uma terra que na lógica humana seria loucura de ir para lá. Ele olha para Moabe e ele diz: nós vamos passar pouco tempo em Moabe. E você se lembra quando estava em guerra Jerusalém contra os amonitas e os moabitas? Ele está querendo ir para uma terra do inimigo. Isso é loucura de Elimeleque. Ele se esqueceu que o Deus que cuidou, zelou, protegeu no tempo de bonança também é o mesmo Deus que cuida, que trata, que veste no tempo de crise. Estava o povo de Israel no meio do deserto, e a Bíblia mostra que as sandálias ou o calçado dos pés do povo israelita crescia conforme eles iam crescendo também. As roupas não se desgastavam no meio do deserto. No meio do deserto, da crise, do calor escaldante do deserto, do frio da noite, tinha coluna de fogo para o povo não morrer. Tinha nuvem que guardava e protegia o povo do calor do sol. O maná descia todo dia, um maná diferente para o povo na crise. E Deus não abandona o povo que toda vez vira as costas para Ele. Tem a nuvem, tinha maná, tinha coluna. Haja vista que agora Elimeleque olha para a terra do inimigo. E a história e a Bíblia vai nos mostrar que Elimeleque pega a bagagem, pega a velha Noemi, pega Quilion e Malom e diz: vamos partir agora. Vamos para a terra do Moabe agora, até a crise passar, Noemi. E Noemi, como mulher que está vendo a crise, o choro, o luto permeando, a velha Noemi olha e diz: vamos embora. Porque o cabeça era Elimeleque. Elimeleque está levando toda a sua família para Moabe. Chegam em Moabe, habitam. E aquele período da estação que seria momentâneo, passageiro, vai passar 10 anos. E após os 10 anos, Elimeleque morre. Quando Elimeleque morre, Noemi fica só, viúva. Quilion e Malom se casam, fazem aliança com duas moabitas. O primeiro nome da moabita é Orfa. O segundo nome da segunda moabita é Ruth. Quando Ruth e Orfa fazem aliança com Quilion e Malom, o texto vai dizer que se casam, se unem, moram todo mundo junto. Mas passando um pouco de tempo, Quilion e Malom morrem. E a Bíblia mostra-nos que fica só 3 mulheres, 3 viúvas, chorando, sofrendo. E uma belemita, junto com 2 moabitas. Parece loucura isso, mas eu prefiro passar fome sendo servo em Belém, debaixo de obediência, do que ser príncipe e princesa com a mesa farta debaixo de desobediência em Moabe. Vou dizer pela segunda vez:
Eu prefiro passar fome sendo servo em Belém, debaixo de obediência, do que ser príncipe e princesa com a mesa farta em Moabe, debaixo de desobediência. Eles tinham tudo dentro de Belém. Só porque o céu fechou, a crise bateu, a dor permeou, que eles saíram do lugar do pão. Só porque faltou pão. Mas é melhor ser servo passando fome em Belém do que ser príncipe e princesa com a mesa farta em Moabe, debaixo de desobediência. Os dois morrem. Elimeleque morre, e aquela que tinha tudo em Belém agora tem 3 sepultamentos em Moabe. Eles vão quebrar aproximadamente 4 coisas. Eles quebram o princípio que nenhuma moabita, nenhuma estrangeira poderia fazer aliança com alguém de Israel. Quem era israelita não poderia se juntar com nenhuma moabita, com nenhuma estrangeira. Mas só que Quilion e Malom vão quebrar a aliança, a fidelidade, a sensibilidade. Noemi, na minha conjectura, a mente de Noemi estava tão turbulenta, psicologicamente a velha estava abalada. Noemi, que já não tinha mais o poderio sobre Quilion e Malom, que tomam a seguinte decisão. Quem sabe Quilion e Malom chegou para Noemi e disse: mãe, a gente já chegou na idade que precisa se casar, e tem 2 moças aqui em Moabe. Em Moabe? É, mãe, 2 moças belas, bonitas, aparentemente corretas. E aí, só tem um porém. Elas não adoram o mesmo Deus que a gente adorava em Belém. Elas não cultuavam e não cultuam o mesmo princípio que a gente cultua ou cultuava em Belém. A senhora permite com que nós se casemos com ela. Noemi, na minha conjectura, olha para Quilion e Malom e diz: pode casar. Casa. A aliança é quebrada, o princípio é quebrado. E quando eles morrem por causa da desobediência, a velha Noemi vai sofrer as consequências do que o Elimeleque tomou. E se você puder dizer para quem está dentro da sua casa, seu esposo, sua filha, seu filho, diga para essa pessoa que está do seu lado: não saia de Belém, porque é melhor estar passando fome sendo servo em Belém, debaixo de obediência, do que sair de Belém e partir para Moabe sendo príncipe e princesa debaixo de desobediência. A morte permeou dentro da casa da velha Noemi. Elimeleque morre, Quilion e Malom morre, e resta o quê? 3 viúvas, 3 mulheres que choravam. E a velha Noemi vai tomar uma atitude, porque a notícia soou: voltou pão na terra do pão. Voltou sustento. O Deus de Israel lembrou-se do povo. A notícia ecoa. E a velha Noemi toma uma atitude: vou voltar para Belém. Vou voltar para Belém. E quando a velha Noemi se levanta, porque a Bíblia vai dizer que quando Noemi se levantou-se, as 2 também se levantou junto dela. Isso era Noemi tomando atitude: aqui eu não fico mais. Mas só que tem um porém. Em todo o capítulo 1, Noemi não abre a boca 1 minuto para orar a Deus. Em todo o capítulo 1,
Deus estava em silêncio. E se tem uma coisa que machuca, não é o céu fechar, é Deus não falar. Se tem uma coisa que quebra com o ser humano, não é a porta fechar, é Deus silenciar. E se tem um povo que sabe e tem experiência com o silêncio, esse povo é o povo de Israel. 430 anos aproximadamente, Deus em silêncio profundo. E Noemi está tendo a experiência. O silêncio de Deus trata. O silêncio de Deus nos quebra. O silêncio de Deus nos molda. O silêncio de Deus nos corrige. É por isso que Jeremias, no capítulo 5 do livro das Lamentações, quando ele ergue a cabeça e ora, no versículo 15, salvo engano, ele diz: Senhor, a coroa caiu da nossa cabeça, a nossa dança foi transformada em pranto. Ai de nós, porque pecamos. Noemi está em silêncio profundo, sem ouvir a voz de Deus e sem orar a Deus. Porque o problema não é o céu fechar, o problema é Deus não falar. O problema não é o céu ficar de bronze, o problema é Deus não falar de novo com o homem. Noemi toma atitude: vou voltar. E lá vem Orfa e Ruth. Ela olha para trás e diz: volte, minha filha. Eu não tenho condição e nem tenho probabilidade nenhuma de me casar, gerar filho, e vocês esperar ele crescer, para quando ele estiver do tamanho correto, você se casar com ele. Não tem condição. Vai-te embora. Por quê? A velha Noemi, a belemita, que conhecia o Deus de Israel, sabia do cuidado dele, sabia que ele zelava, que ele tratava, e que tinha condição de levar duas moabitas que adoravam outros deuses, que cultuavam outros deuses. Porque quem faz missão e quem sabe por aí, quando você vê alguém na prostituição, na idolatria, nas drogas, na vida do vício, a primeira coisa que vem na nossa mente é: vamos resgatar para levar para a igreja, para conhecer o mesmo Deus que nos libertou, que nos tratou. Mas a velha Noemi não. Ela olha para Orfa e para Ruth e ela diz: vocês não podem me acompanhar. Vocês precisam ficar aqui. Precisam voltar para suas casas, voltar para sua mãe, voltar para o seu pai e arrumar outra esposa. Eu estou dando a liberdade para vocês fazer o que vocês quiserem. De fato, isso parece até normal, mas não é. O problema de Noemi é que em Belém Noemi era conhecida, e não sabia ela que a notícia da morte, do problema e da vida que ela estava vivendo em Moabe ecoou nos 4 cantos de Belém. Ela sabia do problema que iria causar levando 2 moabitas. Nem levar as 2 Noemi precisou. Só de permitir que Quilion e Malom se casar, ela já quebrou a aliança, já quebrou o princípio. Porque alguns historiadores vão dizer que nem em Jerusalém, nem em Israel, nenhum estrangeiro entrava. Só que quando ela olha para Orfa e para Ruth, ela diz: volte, comigo vocês não podem continuar. Existem 4 problemas que faz a velha Noemi não querer levar Ruth e Orfa. Primeiro, psicológico. A mente da velha Noemi já estava abalada pela morte de Elimeleque, Quilion e Malom. Segundo, moralmente, Noemi, que já estava passando fome, desprezo em Moabe, iria ser pior na terra que ela vivia. Terceiro, ela quebra o princípio que não se podia entrar nenhuma estrangeira de fora dentro da terra que emanava leite e mel, dentro da terra do pão. Ela quebra o princípio. E tem a quarta coisa, o quarto problema que faz Noemi olhar para Orfa e Ruth e dizer: volte, comigo vocês não vão, é que ela queria ocultar as 2 noras
e o problema que causou dentro da sua casa. Primeiro, psicológico. Segundo, moral. Terceiro, quebra de princípio. Quarto e último, ocultamento do pecado e do erro. Ela sabia que deixando Orfa e Ruth para trás, ninguém iria saber do que aconteceu, da aliança que 2 belemitas fizeram com 2 moabitas. É por isso que eu me lembro de Gênesis capítulo 3. Todo dia Deus descia no Éden, a terra tremia, o ambiente abalava, e Deus falava cara a cara com Adão. Mas chegou um dia que Deus vai descer de novo. Só que pela sua onisciência, pela sua onipotência, pela sua onipresença, Deus sabia o que tinha conhecido, o que tinha acontecido. Ele chama Adão, sabendo que Adão não estava no mesmo lugar da intimidade, mas estava por detrás dos arbustos, das árvores do jardim. Ele diz: Adão, Adão, aonde tu estás? E sai Adão, escondido com Eva, por detrás das árvores, das folhas da figueira, cobrido, vestido. E Adão pensava que se vestisse com folha de figueira, dava para ocultar o seu pecado, dava para ocultar o seu erro, dava para ocultar a sua falha. Só que tem um porém. Uma hora ou outra, a folha de figueira vai secar. É por isso que o doutor Lucas, no capítulo 8, ele disse: porque nada que está em oculto, que não se possa ser manifesto ou revelado. Noemi pensava, deixando Orfa e Ruth, ninguém vai saber. Mas ainda existia um Deus que conhece o profundo e o escondido. O mesmo Deus que apareceu para o jovem Daniel no capítulo 2. E pela madrugada ele deu uma interpretação do sonho do rei. Ele levanta a sua voz e diz: Senhor, nem eu, nem astrólogo, nem feiticeiro, ninguém poderá lhe dar a interpretação do sonho. Porém, existe um Deus do céu que revela o oculto e o escondido, que conhece tudo, que sabe tudo, que entende tudo. Ele me revelou. Noemi pensava, ocultando Orfa e Ruth, ninguém vai descobrir nada. É por isso que ela olha e diz: volta, Orfa, volta, Ruth, pode voltar. E por 3 vezes no capítulo 1 aparece a expressão: volta, volta, volta. Era ela dizendo: não dá para levar vocês comigo, deixa com que eu enfrento o problema sozinha. E diz o texto que Orfa voa no pescoço de Noemi, abraça e beija. E ela olha para Orfa e vê Orfa voltando para casa. Só que a palavra Orfa significa, na etimologia bíblica, nuca. Quando você cumprimenta alguém e você precisa passar pelaquela pessoa, você cumprimenta e automaticamente aquela pessoa vai virar as costas. Ou seja, quando tinha mesa farta em Moabe, Orfa soube valorizar Noemi. Quando tinha aplauso e reconhecimento na vida da velha Noemi, Orfa soube estar dentro da casa com Noemi. Porque existe muita órfã que só valoriza quando Noemi está na bonância. Existe muita órfã que só está de frente com Noemi quando está tendo festa, quando está tudo farto dentro da casa. Mas me permita abrir um parênteses e dizer: uma hora ou outra, a órfã vai ter que dar as costas para você. Uma hora ou outra, alguém vai se revelar, quem está e quem não está, quem gosta e quem não gosta, quem é amigo e quem não é, quem só está por interesse e quem não está. Órfã é aquela que vira nuca,
é aquela que dá as costas, porque órfã só está quando está tudo farto na mesa, quando tem festa, quando está tudo bom, aí órfã sabe estar, aí órfã soube abraçar. Mas quando a crise permeia, quando o luto chega na casa, quando o problema chega dentro da casa, aí órfã olha e diz: eita, Noemi, eu vou ter que voltar para casa, eu vou ter que voltar para a casa do pai, aqui não tem pão, aqui não tem nada, para que eu vou ficar aqui? Isso era órfã dizendo: acabou o tempo na tua casa para mim, Noemi. Para mim só valia quando estava o meu marido aqui, aqui só valia quando tinha pão aqui, aqui só valia. É por isso que eu amo dizer: eu prefiro passar fome sendo servo em Belém do que ser apenas príncipe e princesa em Moabe debaixo de obediência. Uma hora ou outra a órfã vai se revelar, mas fique tranquilo, quem lhe deu as costas foi apenas aquela que Deus abriu e disse: essa não fica, essa não mora, essa não habita. Mas não se preocupe não, ainda tem Ruth do seu lado para continuar a jornada. Órfã vai virar as costas para Noemi, mas ainda tem Ruth que permanece do lado. Enquanto tem muita órfã que vira as costas para você, Noemi, tem Ruth que permanece. Porque a órfã só sabe ter interesse naquilo que Noemi tem. Órfã só sabe estar do lado quando a Noemi está com bonança na casa. Mas Ruth não. Enquanto o nome órfã significa aquela que vira nu com as costas, Ruth significa parceira, companheira, amiga. É por isso que em Salmo 149 está escrito: esteja em sua boca os altos louvores de Deus. Porque ao invés da velha Noemi adorar, reclamou. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 27, versículo 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica nos beijos. É por isso que órfã beijou e partiu para casa. Mas em Provérbios 27, 9 e 10, o conselho sincero do homem nasce na bela amizade, não abandona o amigo. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar a ruínas, mas existe amigo mais apegado do que irmão. É aqui que o texto vai revelar quem sempre teve do lado, aparentemente que gostava de você, que amava você, só estava por interesse, Noemi. Mas uma hora ou outra, órfã vai virar as costas e você vai estar sozinha. Mas se preocupe não, se órfã virou as costas, Deus levanta a Ruth para continuar do seu lado, mas você não vai parar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, salvo engano, ele disse: sede firmes e constante. Sabe o que é constante? É a prova chegando, mas está do lado, é a crise batendo, mas está de pé. Órfã virou as costas para Noemi no momento que ela mais precisava. E veja se não é assim conosco também. É por isso que Eclesiastes 4, 9 e 10 está escrito: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque se um cair, o outro levanta. No momento que ela mais precisava, no momento que ela mais necessitava de amiga, de abraço, órfã vira as costas para a velha Noemi. No momento que ela mais necessitava, órfã vira as costas para Noemi. E a velha Noemi continua caminhando,
Só que no caminho ela vê a Ruth vindo logo atrás, ela olha. E na minha conjectura, quem sabe ela olha e diz: pode voltar também. Tu é moabita, tem o mesmo sangue, tem a mesma linhagem, adora o mesmo Deus, e de fato também tem o mesmo caráter. Volta. Só que o Deus que estava em silêncio durante o capítulo 1 inteiro e não falou com Noemi, e nem Noemi falou com ele, porque Deus não se revela para quem não se comunica com ele. Deus vai se utilizar de uma moabita para dar força e ânimo para a velha Noemi. E Deus, pela boca da moabita, enquanto Noemi olha e diz: volta, Ruth, tua cunhada está voltando, dá para tempo de acompanhar, volta. Só que Ruth vai quebrar a velha no meio e vai dizer: deixa eu dizer uma coisa aqui antes de partir. Aonde tu deitar tua cabeça, eu também vou deitar. Aonde tu inclinar e dormir, eu também vou dormir. E escuta, o teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Deus se utiliza da velha para trazer ânimo e esperança, para chegar em Belém. Ela vai chegar amargurada, mas ela não vai chegar sozinha. E se você puder dizer para quem está do seu lado, aí mesmo na sua casa, diga para ela: vou voltar para Belém. Amargurada, mas vou voltar. Sem abraço, mas vou voltar. Porque Orfa virou as costas, mas Deus sempre deixa algo funcionando dentro do homem. Vou dizer pela segunda vez: enquanto tem uma multidão de Orfa que vira as costas para você quando a crise chega, tem sempre alguém autêntico para dizer: estou do seu lado, o teu povo vai ser o meu, o teu Deus vai ser o meu, aonde tu for sepultado eu vou ser também. E a gente que sofreu em Moabe, vamos voltar junto para Belém. E eu quero saber, onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã?